Muito bom dia, boa sexta-feira, são agora 10h16 e está na hora de mais um Visto de Fora. Sérgio Costa, espera-te aqui mais uma brilhante conversa que de tanto séria tem, como também de leve e divertida, sim, como vamos ver no fim. É mais uma Black Friday, mais uma sexta-feira de análise dos temas que dominam a atualidade. Bem-vindos. Bom dia. 15.303. Bom dia. 15.303 euros. Eu ganhei. Ganhaste? O que vais fazer com esse dinheiro? Obrigado, Renascença. Muito obrigado, Renascença. Começa bem. Não sei se vocês costumam aproveitar estas Black Fridays para compras, se gostam deste tipo de modelo, não sei o que é que tem a dizer sobre esta prática. Olha, eu reconheço que não costumo comprar nesta altura. Devo ser muito antiga, não sei, mas pronto, eu estive estes dias em Madrid e aproveitei para passear, Bem comer melhor, muito bem, passear, ir a museus e estar com a família. Portanto, claro, sim, mais importante. É muito mais importante do que entrar a comprar numa promoção que se calhar não é tanto como dizem. O Olivier fez assim um silêncio, ele já está a rir. Profundo silêncio quando eu perguntei assim, sobre se o Black Friday. Se eu odeio o Festival da Canção, você pode imaginar que é que eu acho do Black Friday, não é? Estou a imaginar Olivier numa loja. Não, para mim, eu como no cum, enfim, não vale a pena. Agora, o que é interessante, para mim, pelo Black Friday, é que faz parte de uma... Eu tenho com certeza, ouvintes como eu, há as pessoas que são na vida, nos negócios, os fariados, e pode os não fariados. Eu faço parte da raça dos fariados. Cada vez que eu compro uma casa, ou compro, às vezes que eu comprei uma casa, ou um carro, ela vai desvalorizar, não é? Depois, quando eu compro uma roupa, no dia seguinte, por norma, está em promoção. Portanto, é basicamente isto. Portanto, para mim, eu odeio Black Friday, porque além disso, as coisas que eu comprei 2 dias antes estão em promoção por causa desta semana negra. No meu caso não é tanto assim, não é? Eu penso, mas é sobretudo o consumo pelo consumo. Não é? Nós, por exemplo, em Espanha, como os presentes de Natal só oferecemos no dia 6 de janeiro, temos tanto tempo e falta tanto que para nós ainda comprar agora para o Natal... Quando é para comer um pastel de bacalhau, tu não dizes não, pastel de bacalhau não. Consumo pelo consumo, mas... Pastel de bacalhau não, mas outras coisas de cá sim. Muito bem. Vamos então, depois desta longa exposição sobre o que pensam sobre as Black Fridays, vamos avançar para a análise dos temas da semana. Vamos, o Visto de Fora é uma parceria Renascença, Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. O conflito na Ucrânia entra numa nova fase, com a autorização norte-americana para a utilização de mísseis de longo alcance. Porquê agora conseguem entender a decisão neste momento e quais serão as consequências? São as perguntas que começo por te fazer, Begonha. O que é que poderá vir aí? O que é que pode justificar esta autorização neste momento? Que medo. Que medo. Eu quando li os alertas, os jornalistas sempre temos alertas de última hora nos nosos telemóveis, eu disse, meu Deus, estamos numa outra nova fase. Há 2 ou 3 semanas teríamos falado numa nova fase. Sim. Mas isto é um novo patamar, porque isto de se autorizar, acaba xa o governo do Biden, non é? De aquí a 20 de xaneiro toma pose novo governo dos Estados Unidos con Trump a cabeza e entón o Biden no fin autoriza para poder bombardear con mísseis territorio ruso máis rapidamente. Sim. Do outro lado se están a atacar, non? E as embaixadas a fechar. Portanto, estamos nun momento perigoso que continúa tamén co ese momento perigoso dos de Corea do Norte, non é? A apoiar os soldados de Corea do Norte e a lutar na Ucrania. Que é o que pode vir a seguir? Pois non sei, mas temos moito receio da parte de países fronteiriços da NATO e da Unión Europea, non é? A ser invadidos. Ese medo inicial que tiñamos há 2 anos e tal, quando comenzou o Reforça-se agora? Exactamente, eu acho que sim, está clarísimo. Todos esses países están a ter imensos cuidados neste momento e a alertar tamén a população. Exatamente, não é? há vários panfletos distribuídos, sobretudo nos países nórdicos. Olivier, que leitura é que fazes desta autorização norte-americana e o que é que projetas para os próximos tempos? Eu acho que esta decisão do Joe Biden, para mim, chegou de forma tardia, porque eu acho
de forma objetiva, que está de objetivo, não é? É que a escalada vai da Rússia. Quer dizer, a partir do momento em que a Coreia do Norte entra diretamente no conflito com 10 mil soldados, mais ou menos, não é? É óbvio que isto ganha uma nova dimensão. E tem algum medo que chega ao filme do Era Uma Vez no Oeste, grande clássico do western, que sou fanático do western, o duelo Henry Fonda, Charles Bronson, quando na altura do duelo, olhos nos olhos, não é? É isso. E tem algum, exatamente. E tem algum receio que seja isso, e a partir daí poderá haver eventualmente uma solução. A questão aqui, que é outro ponto fundamental para mim, a eleição de Donald Trump, e vai chegar ao poder em janeiro, e até lá é alcançar o máximo de trunfos, cada um do seu lado, para chegar à mesa, eventualmente com Donald Trump, com mais argumentos possíveis. Eu acho que neste momento há esta relação de força por causa também da chegada do Donald Trump. Mas isto pode sair das mãos, porque agora, precisamente por tardio, e é verdade, isto poderia ter-se autorizado antes, mas teve-se imenso cuidado precisamente para evitar riscos, não é, dos países fronteiriços, riscos também de expansão do conflito, não é, fora do que são as fronteiras da Ucrânia. Mas agora não sabemos muito bem o que está a preparar a Rússia, porque depois temos também a ameaça, não é, do Putin, esta vez e a aprovação lá na Rússia para a utilização do armamento nuclear, não é? É uma ameaça mais se bem a que sério. Tem sido algo recorrente essa retórica de Putin. Mas agora autorizaram. Em princípio, já sabemos que não existe uma democracia como tal, não é? E ele tem um poder praticamente absoluto, mas ele sentiu-se respaldado para isto. Para dar essa autorização. Para dar esta autorização, e é uma maneira de nos dizer, olha, eu estou cá e posso atacar com isto. Exato. Com tudo isto, Olivier, o secretário-geral da NATO já veio dizer que é mesmo necessário reforçar a despesa com a defesa, portanto, aumentar o orçamento da defesa nos diferentes países da NATO. Há condições para isso. Nós tivemos recentemente a Cimeira do G20 com uma declaração, enfim, que condena a guerra na Rússia, mas, enfim, sem muita convicção. Há condições para isso. Agora também está formada a nova Comissão Europeia. Sim, vamos ter que acordar. Infelizmente, estamos a ouvir muitos diplomatas que dizem isso, que o mundo já não vai ser o que era antigamente. É terrível aceitar esta realidade, porque nós nascemos todos depois do conflito da Segunda Guerra Mundial. Sim. E nós achávamos, para mim a paz, eu vou ser honesto, para mim a paz na Europa era um dado adquirido. Pois. É que ninguém imaginava há uns anos uma situação desta. E a paz era um dado adquirido. E quando a Suécia e a Finlândia começam a preparar as populações para algumas situações, eu acho que não significa que isto vai acontecer, não é isso. Mas eu acho que é um trabalho de prevenção que faz todo o sentido, na verdade. Com o Sr. Vladimir Putin, eu sempre considerei, neste caso, as intenções dele, do imperialismo do ditador, deste ditador, e para mim, um ditador como Putin, muitas vezes, ele faz o que diz. Isto é que é a grande questão dos ditadores, às vezes, eles fazem o que dizem. Isto é a grande preocupação. Hein? Mas esperemos que ele não faça o que com estas ameaças não utilize o armamento nuclear, porque isso sim que seria... Certo, mas nesta altura é imprevisível, mas faça isto, há condições nesta altura para reforçar os orçamentos da defesa na Europa. Estamos a falar de Europa. Eu acho que é um momento também complicado. Primeiro porque vamos falar sobre isto, vai tomar posse, não é? A nova comissão no dia 1 de dezembro. Ainda não tomou posse a nova comissão, portanto estamos num momento de transição. Estamos às portas do Natal, estamos às portas do fim do ano, não é? Este tipo de coisas, o normal é sempre quando começar o ano, não é? E, entretanto, dia 20 de janeiro toma posse Trump nos Estados Unidos, não é? Mudança de governo nos Estados Unidos. Portanto, acho que não é um momento para novos orçamentos, mesmo nestes dias. E falavas de instabilidade na formação da Comissão Europeia e, em particular, tem muito de espanhol nessa instabilidade, não é? Sim, em Espanha não se fala de outra coisa, porque eu sinto-me mal, realmente, não é? Sinto-me mal que o que
polarização política do meu país, não é? Entre o PP e o PSOE, e agora por causa da gestão da Dana, não é? Da desgraça da Dana, com mais de 200 mortos em Valência, as lutas partidárias entre o PSOE e o Partido Popular chegue até Bruxelas, porque os nossos ouvintes, não sei se sabem, mas a vicepresidenta primeira xa foi autorizada por todos, não é? Para formar parte, ser a vicepresidenta primeira da Comissão, a segunda, depois da Ursula von der Leyen, é a Teresa Ribera, que é a atual vicepresidenta terceira do governo espanhol, com a pasta de medio ambiente. E ela, precisamente, foi travada pelo próprio PP espanhol, não é? Por causa da gestão da Dana e também da gestão medioambiental, quando ela foi secretaria de Estado há anos no governo de Zapatero, há anos antes do governo de Rajoy. Mas isto non deixa de ser unha polarización xevada a Bruxelas, e isto vai ser moito complicado. Finalmente, o propio PP europeo, non é, autorizou o nomeamento, a nomeação da Teresa Ribera, portanto, día 1 vai tomar pose. Certo. Mas iso dá unha imaxe de España, eu non gosto nada, moito dividida, que chega até a Bruxelas, e nesta comissão, com tanta mistura, porque vamos ter até representantes desta comissão de extrema-direita, não é? Vai ser muito difícil para Ursula von der Leyen. E neste momento, nesta fragmentação, com o conflito da Ucrânia, com o novo governo nos Estados Unidos e com o conflito no Oriente Próximo, isto não facilita nada. Não sei se o Olivier está assim tão pessimista quanto ao desempenho da Comissão Europeia. Rapidamente, Olivier. Não estou tão pessimista, vamos ver. Muito bem. A ver o que acontece. Vamos avançar para outro tema europeu. Tem a ver com os protestos dos agricultores que continuam a manifestar-se contra o acordo Europa-Mercosul. No fim, para quem, no fundo, trata-se de um ampliar do livre comércio entre as duas regiões. Como é que avalias este grau de protestos, aliás, com muita incidência em França, Olivier? Sim, eu diria que cada país luta pelos seus próprios maiores interesses. E é um pouco normal. O que é complicado é quando estão juntos, unidos dentro lá da União Europeia. Por exemplo, eu entendo perfeitamente que os franceses, os agricultores franceses, não só, mas a França, portanto, no nível europeu, é um país que depende, que tem uma força de agricultura enorme, mas estejam furiosos, porque de facto, se as regras no Brasil, por exemplo, da carne brasileira, não é a mesma do que em França, ou em Espanha, ou em Portugal, há um problema de concorrência desleal. Quer dizer, então, mas os agricultores franceses, existem taxas para o bem-estar dos animais, existem o uso dos pesticidas mais rígido, e vêm outros países que não têm as mesmas regras. As regras do jogo, quando não são iguais para toda a gente, é muito complicado. E do outro lado, há países como a Alemanha, que eu também entendo, que a Alemanha não depende, por exemplo, muito da indústria automóvel, e para eles, neste momento que vai acontecer com os Estados Unidos, é evidente que para exportar carros para os países da América do Sul pode ser uma boa. Ou seja, isto é complicado. Isto é muito complicado porque cada país, repito, tem os seus próprios interesses. Mas falta também diálogo da Comissão Europeia com os agricultores este é dos diferentes países. Tema muito importante. Falamos muito de política, é normal, neste visto de fora, na parte europeia, mas temos de falar também das pessoas, não é? Da economia, de determinados setores importantíssimos para os nossos países, aliás, para Espanha e Portugal, e também para a França, e para a Itália, e para a Grécia, como é a agricultura. E então, por isso é tão importante a política europeia agrícola, muito importante. Mas no caso de Espanha, por exemplo, non houve estes protestos, houve outras veces, como xa falamos neste visto de fora, nós temos tamén cos franceses, non temos moita boa relação nisto da política agrícola, porque eles sempre nos amenazan, non é, nas fronteiras, mas é verdade que temos países do Mercosul e países da África, no caso de España, como é Marrocos, que faz fronteira, non é, a 16 kilómetros de España, e realmente que são precisamente porque não há travas suficientes, muitas vezes, e porque não se protege tanto os produtos europeus em comparação com estes produtos, que acho que aí está a base, não é? Porque podem entrar estes países, não se controla o tipo de acompanhamento destes cultivos, quando as exigências que existem nos nossos países são muito maiores em termos de qualidade e proteção medioambiental e da saúde pública, e lá está o problema. Depois, os preços são mais baratos destes produtos do que os nossos, não é? Esse é o problema. A velha questão. Veremos se haverá mais protestos de agricultores. Feita a análise dos temas europeus, avançamos para os assuntos nacionais. E para quem chegou agora, este é o Visto Fora, uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Já cantava Paulo de Carvalho, 10 anos é muito tempo. Sócrates foi detido há 10 anos, mas ainda não há data para eventual julgamento. Em causa estão sucessivos recursos que a justiça portuguesa permite. Olivier, isto em França, por exemplo, era possível? Como é que olhas o facto de um ex-primeiro-ministro estar acusado, mas há 10 anos que foi detido e ainda não há sinais de julgamento? Eu refleti sobre esta questão, refleti sobre a questão de se ela é possível ou não em França. A resposta a qual cheguei é sim. É possível, porque Portugal não tem o monopólio disto. Sim. Não sei se é boa notícia ou não para Portugal, mas não tem monopólio. Em França também há muitos, sobretudo quando há casos assim complexos. Porque isto são casos complexos. Nós não podemos entrar na demagogia e dizer sim, não, mas tem sim de julgar. Não, peraí, não. São casos muito complexos. E, de facto, quando mexe com tantos negócios, tantos interesses, são dossiês gigantes. Mas isto não tem a ver com Portugal. O que eu diria em França é ainda mais grave, na minha opinião. Eu já falei isto aqui sobre isto. Que em França, além disso, as pessoas não ligam. É horrível dizer isto, mas não é que não ligam à corrupção, porque isso é mal, mas aqui, em Portugal, por várias razões, há uma obsessão com isso. E quando isto não é uma crítica, é uma constatação. Há uma obsessão em Portugal com todos os casos de corrupção. Em França, parece. Isto é uma coisa que sou a perceber vivendo aqui em Portugal. É engraçado. Em França, parece que, afinal, não estou a dizer que as pessoas não estão escandalizadas, não é? Mas os casos de corrupção, basicamente, é quase um dado adquirido. Lá vai, há ladrões, os políticos roubam. Uau, sim, isto não é uma descoberta. Aqui em Portugal, tu sentes muito mais a revolta. Tu sentes muito mais a revolta. Pode ter a ver com a questão económica dos portugueses, pode ter a ver com isto ou outros fatores, mas não deixa de ser interessante. Como é que vês este caso, Begonha? Sócrates ainda não foi julgado porque a defesa do ex-primeiro-ministro tem avançado com inúmeros recursos que a justiça portuguesa permite. Ele reclama a sua inocência. Quem se diz inocente não deveria sujeitar-se a julgamento para provar justamente a sua inocência? A mí parece-me isto incrível, realmente. Eu acompanhei toda a detenção de Sócrates como correspondente, aliás, até entrevistei o Sócrates. Já foi há 10 anos. Entrevistei o Sócrates uns anos depois, não é? E ele tinha o mesmo feitio do que agora, com este artigo de opinião de ontem, não é? No Diário de Notícias, onde ele tem todo o direito, não é? Pelo momento em que insiste na tese da cabala, ele sempre insistiu nessa tese, não é? Mas acho que noutro país, como por exemplo en España, isto non se permitiría primeiro 10 anos sin un xulgamento. E depois, é verdade que se calhar foi moito precipitado agora, pasado o tempo podemos avaliar, é máis fácil esa detenção, esa prisão preventiva, non é? Non sabemos a moitas coisas que non sabemos, mas sin dúbida este caso, como dicía Olivier, é complexo, mas o que non pode ser é que un ex-primeiro ministro, con a gravidade da situación de todo o que se acusa a este ex-primeiro ministro, estexa con total normalidade agora, pelo momento continue 10 anos depois, está a facer unha vida totalmente normal, a morar na Ericeira, en fin, e parece que nada aconteceu, mas sí que aconteceu. En principio, todo apunta a que sí que aconteceu. Entón, acho que os portugueses merecen saber, e todos merecemos saber, porque é o que demostra que un país é avanzado e que a justiça funciona neste país. E é célere. Sim, algo que não tem acontecido. Em Portugal há mais uma polémica, vocês insistem que Portugal é o país das polémicas, por tudo e por nada. Tem a ver com a cerimónia do 25 de novembro. Para muitos, a data e acontecimentos que consolidaram a democracia em Portugal, para outros, eventualmente, acontecimentos e uma data em que o espírito do 25 de Abril terá sido traído. Não é isso que vamos falar agora. Pergunta ao Olivier como é que vês toda a polémica em torno desta cerimónia do 25 de novembro, já na próxima segunda-feira. É uma polémica que não deixa de ser super interessante para mim. Tem a ver com a questão da história, tem a ver com uma divisão hoje em dia que há dentro da sociedade portuguesa, sobretudo desde o crescimento do Partido Chega, e é super interessante. Eu diria que o que é muito curioso neste caso para mim do 25 de novembro é que quando cheguei aqui, lembro perfeitamente, poucas pessoas afinal falavam disso. Lembro muito bem, cheguei a 25 anos e tal, não é? Poucas pessoas. E de repente, nos últimos 10 anos, sobretudo 5 anos, desde o crescimento do Chega, é o boom
do 25 de novembro. Bom, e o que é interessante do 25 de novembro para mim é que eu acho que haver uma cerimónia, é decisão do Estado português, não tem nada a me pronunciar sobre isto, e não me choca em nada que se esteja festejado, está comemorado este dia importante para a democracia, que é o dia 25 de novembro. Agora, o problema para mim é que há muitas pessoas que defendem isto, que são saudosistas de Salazar. É isto a grande questão para mim. Isto é como sempre a questão de equilíbrio. É que dentro de muitas pessoas que defendem esta questão do 25 de novembro, lá dentro do coração deles há saudade de Salazar. Sim. E para eles, lá no fundo, eles não gostam do 25 de Abril. É isso, para mim, a grande chave. Ou seja, agora, estão a aproveitar esta data. 25 de novembro não me choca. Mas o importante na história é sempre explicar ben as coisas e que se saiban, non é? A base de todo isto é respeitar, é o respeito pela historia e pelos acontecimentos. Entón, acho que está moito ben explicado o 25 de abril, é algo fantástico, maravilloso, que enorgullece o povo portugués internacionalmente, en fin, todo isto que xa se sabe. Mas depois há unha segunda parte que o 25 de novembro non deixa de ser, para min, e como historiadora explico así, digamos, a parte final da maturidade realmente, cando 25 de abril alcanzou, digamos, a maioría de idade no sentido de pasaron, non concordo con esta claro, tese, mas pasaron, claro, mas unha coisa é a revolución que se fez moito ben, e outra coisa é cando se tende a gobernar, cando se tende por as bases da democracia. E então é normal que inicialmente, nesse primeiro ano, surxan, ou nesses primeiros meses... Mas onde é que tu discordas das minhas casas? Então, onde é que tu discordas Não, eu não discordo. Okay. Eu não estou a discordar. Estou a dizer que é alcançar a maturidade, porque nesses primeiros meses é normal. Todas estas divisões eran militares que estaban a facer a revolución da mellor maneira que sabían, mas nun momento de gobernar, de sentar as bases da democracia, dunha constitución, de todo iso, é normal esas discrepancias e todo todo o que aconteceu. Por iso, o 25 de novembro, acho que nas escolas tamén se debe ensinar ben. Os historiadores teñen tamén unha responsabilidade de explicar ou tentar explicar objetivamente isto, e eu non vou entrar no debate nacional, porque non sou portuguesa, sobre se é mellor facer na Asamblea da República unha ceremonia. Mas era isso que eu ia perguntar, se faz sentido ao fim de non sei se faz sentido, non. Igual que se facen outras coisas, por que non? Celebrar de repente, porque não ter esperado pelo menos pelos 50 anos? Mas se calhar é porque precisamente há algúns grupos políticos que pensan que este é un momento tamén de comenzar a sentar as bases disto, mas sí que é moito importante que isto non se asocie só con un sector da população ou da clase política, como dicía Olivier, extremista. Porque o 25 de novembro tamén é de todos os portugueses. Então deixa-me fazer esta pergunta. Olivier, uma figura política central no 25 de novembro foi Mário Soares, fundador do Partido Socialista. O Partido Socialista não aderiu muito, não aderiu à iniciativa. Fará sentido, e pergunto também se faz sentido, ao fim de 49 anos, haver uma sessão solene sobre esta data. Há uma coisa, eu acho que dei a minha opinião na primeira parte. Eu sobre isto não me vou pronunciar, se não me permites, por uma razão. Okay. Eu acho que quando nós não nascemos aqui, temos que respeitar minimamente a história. Se me permites sobre isto, para mim, um povo soberano que tem que escolher em relação a isto. Mas que as pessoas devem saber, é dizer, é importante... igual que falamos de que a polarización non é nada boa, tamén é importante que se saiba o que aconteceu. Non só unha parte do 25 de abril, tamén a continuação do 25 de novembro. Muito bem. Vamos agora falar de um assunto mais light. Melhor, de light não tem nada, porque há um queijo português que foi considerado o melhor do mundo no World Cheese Awards 2024. Não, Teresa, não estou a antecipar o índice de totalidade. Olha, agora achei, por acaso. Já lá vamos. Trata-se de um queijo de ovelha manteigado. Passa a publicidade Queijaria Quinta do Pomar, mas isto para perguntar-vos, começo pelo Olivier, porque França tem grande tradição de queijos. Qual era a frase do Charles de Gaulle sobre os queijos? Havia uma frase, agora não me recordo. Não, por acaso não. Mas és consumidor de queijo português? Como é que vês esta indústria? Eu costumo dizer, infelizmente, enorme apreciador do queijo. Bom, o que é interessante, visto de fora,
dizer sobre queijos portugueses versus, não gosto da palavra versus, comparando, com os franceses. Eu diria para já, grande surpresa para mim quando chego aqui a Portugal há 30 anos, repare que os franceses, quando consomem muito mais queijo de vaca, nada a ver. Em França, quase toda a gente, 80% dos queijos brasileiros são de vaca. Em Portugal, não. Em Portugal, há muito mais consumo de queijo de ovelha e de cabra. Primeira mudança brutal. Segunda diferença brutal é que eu descubro que em Portugal as pessoas, não é? Porque comem o queijo de forma completamente diferente. Que em França, a tradição é entrada, prato, logo a seguir o queijo e a sobremesa. Portanto, em França, o queijo é entre o prato principal e a sobremesa. E nunca há um queijo. A regra em França é prato, 4, 5 queijos, chamada tábua de queijo, e depois a sobremesa. Estrategicamente, um francês tem que gerir o seu apetite. Qualquer maneira, ninguém não come nada, portanto não há problema de gestão. Mas basicamente é isto. A única coisa interessante, só para terminar em relação ao queijo, há uma coisa que lá estamos para 3 países que têm uma grande tradição de queijo. Eu sou louco do queijo ao ponto de organizar em casa, às vezes, uma feira de queijo. Não, como é que se diz? Uma prova. Uma prova de queijo. Olha, nunca recebemos um convite. Pois, era isso que eu ia dizer. Português, francês e espanhol. A última vez que eu fiz isto, não gostei nada do resultado em um italiano. Porquê? Porque eu fiz 7 ou 8 queijos, não é? E em cada 7 ou 8 queijos, eu apresentei o queijo, ciclinhos de cada país. Tive a ajuda da internet, não é? Bom. Mas, e depois, com isto, um copo de vinho, não, 7 copos de vinho. Portanto, estavam todos muito contentes. Sabe qual é o resultado final? E depois uma caneta. Cada um tinha que apontar, não é? O queijo. Olha. É daquelas provas que é muito diferente no início e no fim. Qual é o que ganhou? Então não vais fazer comparação entre queijos franceses e portugueses. Mas não gosta da Eurovisão, mas gosta da Eurovisão dos queijos. Só para terminar. Sabe porque quando eu gosto do Festival da Canção, é porque é o primeiro festival do chauvinismo. Sabe o que aconteceu nesta prova? O quê? No fim, os portugueses achavam que o queijo deles era o melhor. O espanhol, claro, achava que o queijo dele era melhor. O italiano, como parmegiano, ia chorar de alegria. Ou seja, basicamente, em relação aos queijos, cada pessoa. Então, mas acabaram todos a discutir ou não? Isso acabou mal. Não, acabou super mal. Olha, Charles de Gaulle, deixa-me só interromper para dizer: Charles de Gaulle dizia como se há de governar um país que tem 246 variedades de queijo. Era essa a frase. Olha, vou parar aqui um bocado. Begonha, vamos lá então falar de queijo. Vamos lá uma coisa. Cada país e os nossos países são tão ricos gastronomicamente, não é? Que tenham muitos queijos. Então, é normal, acontece como co viño. Un francés, un español, un portugués, un italiano, vamos dizer que no inicio do mandato. Exactamente. Somos moito xovinistas, é normal no caso do queixo e do viño. Mas, sin dúbida, Portugal ten uns queixos excelentes. Oia, eu todos os natais, isto a miña mãe pode aquí dizer que sim, todos os natais, desde há moitos anos, eu levo a miña casa bacalhau e levo queixo e viño. É dizer, o queixo portugués non é preciso gañar un certamen internacional como o mellor queixo do mundo, un deles, porque en Portugal existen uns queixos fantásticos. E para mí os mellores, sin dúbida, son os de ovella. Porque os queixos de ovella en Portugal son únicos. É verdade que en España existen moitos tipos de queixo, non tantos como na França, non é? Sí, mas existen moitos tipos, non é só o manchego, mas a nosa tradición é moito diferente de comer queixo. O Olivier explicaba o caso francés, os portugueses en cualquier mesa ten de existir un queixo antes de comezar, non é? En cualquier celebración, mas nós os españois, por exemplo, comemos o queixo para petiscar, non podía ser de outro xeito. Vamos petiscar con os amigos algo, pedimos un copo de viño, unha garrafa de viño e petiscamos com queixo, Sabe o que é que eu com acho? presunto, com jamón. É que vocês não imaginam a telepatia que nós temos enquanto equipa e por isso, se calhar, se me deixares, Sérgio, saltamos já para o índice de totalidade. Sabem porquê? Já vão perceber. Índice de Tugalidade. Porque vocês não sabiam, mas o que eu e o Sérgio queremos saber hoje, no fundo vamos aqui todos definir, é como se entrássemos agora numa verdadeira tasca portuguesa. Vamos escolher entre nós, visto de fora, com o selo visto de fora, os 3 petiscos, porque nós temos essa tradição, não é? O português entra num restaurante e diz: olha, ainda é muito cedo, queria se calhar uma imperial e picar qualquer coisa para picar, não é? Portanto, vamos nós escolher, e vocês também, os 3 petiscos portugueses mais famosos
do país. Mas é uma sondagem ou como é que é? Não é para vocês para nós. gostam mais? Exato. Quando Para se mim- sentam num restaurante, o que é que gostam para mais de mim, picar? os petiscos. Já percebemos que o queijo é um deles, não é? Sí, o queixo ten de ser porque en cualquier... As aceitonas, por exemplo, en todos lados. Mas eu tamén gosto muitísimo das ameixoas. Non gosto dos caracóis, mas sei que aquí é maioritario dos caracóis, non é? E as ameixoas tamén é algo moito típico no verão. Mas o queixo e as aceitonas, para mí, é que en cualquier Queijo e azeitonas e amêijoas. ameixoas diz a Begonha. e também o outro que diz, os caracóis. Os caracóis. Olivia. Eu depois Olivier. pensei, portanto, É eu tudo. adoro. Há uma coisa que eu adoro, que é um pouco surreal, que é eu quando vou comer um peixe grelhado, gosto de comentar comer um choque assado. Mas de petisco. Ou seja, adoro comer um choque assado com a sua De tinta. petisco. Tu és a Com pessoa que petisco, come o mas prato com principal petisco, de petisco, com mas petisco, ele diz que é de exatamente. petisco. Mas adoro Claro. tudo e infelizmente moelos de frango, é uma loucura, pois. não é? Tipo, ou seja, é uma loucura absoluta. Como foi Não, mas isto é... Não. E Sérgio, uma coisa tinhas de engraçada que ver. eu descobri em Portugal, que adoro isto como entrada, isto em França deve existir, não sei se existe ou não por acaso, é o queijo fresco. E a primeira vez que Queijo, aparece, que eu vi um sim. queijo fresco na mesa aqui, aquela coisa bem mole, não é? Pá, aquilo vai cair no chão, não é? Caiu na minha barriga, que foi uma loucura, foi ótimo. Caiu-te um queijo fresco na barriga? Não, na barriga caiu. Ah, na barriga caiu, É uma claro. forma Rapidamente de- entrou na barriga. Muito bem, olha, eu tinha aqui também pastéis de bacalhau, não nos Pois. podemos Então, esquecer. Não já é? somos 2, 3. Exato. Umas moelinhas também. Umas moelinhas, Sérgio, mais. Estou à espera de um sei lá, de sim. um O mais- chouri- um mais nortenho. o chouriço assado. não? Chouriço assado. O chouriço Chouriço assado. assado. Não, Sim. mas isso eu prefiro, por exemplo, en España, os enchidos. Mas o queicinho portugués é único. E essas azeitonas que... E um que bom boas. pica-pau. São só E o 10 e pica-pau, 47. o pica-pau Exatamente. adoro. E já está tudo com adoro, fome. adoro, Já adoro. começa. Então acabámos de eleger aqui os melhores petiscos portugueses com o selo visto de fora, foi o índice de atualidade. Índice de Tugalidade. E agora vamos saber como correu a vossa semana. Começamos com os negativos e contigo, Begonha. Correu moito ben, mas teve negativos, claro que sí. E claro, estes negativos, numa semana viaxeira, os comboio. negativos, O comboio. non, autocarro, neste caso. Begonha e os transportes. Para Tenho ir, saudades. para ir a Problema. Galiza, porque fiz parasen primeiro na Galiza, tive de apañar, como non temos ligaxoes directas, tive de apañar 2 autocarros. Parar no Porto, e no Porto perdí un casaco que eu adoraba no autocarro, e pus 2 reclamações, pasou uma semana e ainda não recebi nenhuma comunicação Begonha. da Então, rede esse Eu acho que há Expressos. coisas que é melhor esquecer. Acho que esse casaco... Então, vais pelo menos dizer que não encontraram. A ver se alguém da Sabes Rede que eu imagino- Expressos está a ouvir o visto de fora, que me diga o que Onde aconteceu está com o o meu casaco? casaco. Eu imagino-te, Begonha, a fazer os teus percursos de transportes, mas assim rápido e com aquela música. Sempre coisa a Por acontecer. certo que Automático. tinha ligado a Renascença no autocarro. E o teu dia melhorou logo. Negativo da semana, tem 2 pequeninos negativos. O primeiro tem a ver, nós não tivemos tempo de falar disto hoje, que é da COP29, por causa do presidente do Azerbaijão, que disse esta frase genial: o petróleo é uma prenda de Deus. Ele pensei assim, isto é uma brincadeira, isto não é possível. Não sabia que Jesus tinha transformado a água em gasolina. Pensei assim logo de repente, não é? E depois pensei neste COP29, havia muitas empresas que representavam as energias fósseis. Para mim é como se numa reunião de alcoólicos anónimos havia empresas que trabalhassem numa empresa de whisky, por exemplo, de venda. Enfim, Sim, uma mas a região palhaçada. dos grandes, COP29, uma produtores. palhaçada. O outro negativo tem a ver rapidamente com a arte de complicar tudo nos museus. Isto é uma coisa em Portugal muito... Uau, isso parece o título de um livro. Globalmente, É um livro, não é? digo bem, globalmente, nem todos os museus, bem, eu não percebo nada, mas eu e muitos amigos meus portugueses, o que é que está escrito a didática? Isto é complicar tudo, um discurso super elitista nos museus. É uma loucura. Eu lembro muito bem de ter traduzido, olha, um museu no Porto, não vou dizer qual, eu traduzi há 15 anos um texto para um museu que dizia que era importante vulgarizar a cultura. Bem, eu li o texto, não percebi nada. Perguntei à minha namorada se ela percebia uma coisa. Português, Nada. também nada. E, portanto, vulgarizar, mesmo assim, o texto não te diz rigorosamente nada. Demasiado elitista. Verbo, sujeito, complemento é a base para comunicar e, infelizmente, nos museus, muitas vezes, isto não acontece. Tivemos aqui um manifesto É verdade. anti-elitismo. É Atenção. verdade. Begonha, o teu positivo. Xa que estamos moito coordinados no visto de fora, falamos de museus, eu, como saben, estive en Madrid, adoro Madrid. Madrid non me mata,
Madrid. Eu amo Madrid. E Madrid está moito bonito, moito mesmo, pasou anos que non estaba tan bonito, e ten museos fantásticos e que son gratis, ou quasi gratis. E eu estive, e recomendo a todos os ouvintes da Renascença, nun novo museo que abriu frente ao Palacio Real e ao pé da Catedral da Almudena, que abriu há 1 mes e 2 meses, que é fantástico, chamase o Cubo, é un museo dos tesouros reais españois, que das 6 ás 8 da tarde é gratis todos os días, é fantástico. Estive na Colesao, numa das exposições que máis gostei, da Fundação Mafre, no Paseo de Recoletos, tamén gratis prácticamente para todas as persoas, e sobre todo que há moitas coisas en Madrid que podes facer gratis. Os transportes públicos funcionan fantásticamente ben e é unha cidade efervescente, cheia de vida, que aínda mantén o seu encanto. Olha, eu gosto muito de passear em Madrid porque parece que estou a passear numa loja de perfumes. Que eu Sim, gosto... porque tem muita coisa, tem muita coisa. Não, os espanhóis usam perfumes muito intensos. Isto era muito bem, é verdade. Bem, o teu positivo, Olivier? Eu não vou pronunciar sobre o perfume Ai, Olivier. de cada uma no estúdio, mas eu vou Espera elogiar aí, alguém. É mau? É como? Mas é mau. Não. Estás a falar de Não, homens ou de não, mulheres? vê lá. Se calhar não comparar, gosta com o meu porque são de cheiro. elegância, Se calhar não não é? gosta com o meu Não cheiro. vou Pode comparar. ser, Bom, pode ser. eu vou falar disto. Eu vou falar de uma pessoa que eu adoro. Obrigado, Portugal, que é como? Obrigado. Aqui prevês um destino. Eu lembro muito bem aqui que eu previ um destino a Gouveia Mel, lembram-se? É verdade. Sim, sim. Gouveia. Logo início. Esta pessoa que eu vou falar agora, nunca fez disto agora, prevê um destino inacreditável este homem. Ele tem 31 anos, chama-se Martim Sousa Tavares, não é o maestro. Eu prevejo não só este rapaz que para mim é um misto de classe, de elegância, de inteligência. Eu prevejo este rapaz, ou, portanto, um destino na televisão e na rádio, algo de um case study, vai ser para mim, talvez, o grande nome de Portugal nos próximos anos na televisão portuguesa e na rádio. E, sobretudo, no mínimo do mínimo, CCB ou Gulbenkian será o diretor. Digo bem, o mínimo do mínimo. Eu acho que este rapaz está perante um futuro completamente alucinante, porque ele domina algo que é o contrário do meu negativo há pouco, que se chama a vulgarização da cultura. Ele faz muito bem isso com a música Olha, clássica. vamos ter com outras cuidado coisas. porque o Olivier falaba de Gouveia e Melo, é verdade, nos tempos da pandemia, então Olivier pode ter a hipótese de ser assessor do Gouveia e Melo ou deste, não é? Mas atenção que ele já disse que Gouveia Mel já disse que Já disse que não. já disse que talvez e já remeteu para dezembro uma decisão final. Portanto, veremos. Eu vou dar aqui a minha mão esquerda ao Olivier para ele começar a ver aquelas coisas do futuro, sabes? Quantos filhos vou ter? Isso. Bem, Visto Fora está de volta para a semana. Um bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.